Obrigado, Léo. Obrigado, Rafael. Obrigado pela apresentação, Flávio. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Patrícia, mais colegas do laboratório. Obrigado, irmão, pela presença. Obrigado, vamos lá. Meu nome é Felipe Pinheiro Badal Moreira, eu fui apresentado. Esse é a minha apresentação do meu trabalho de defesa da minha pesquisa dentro da pós-graduação em Física. O orientador é o professor Sebastião Pado. E esse trabalho consiste, então, na investigação experimental de ordem causal não clássica, assim definimos esse termo, em sistemas fotônicos, ou no sistema óptico. Esse trabalho, então, é dividido em 5 partes para essa apresentação. Na primeira introdução, onde a gente vai tentar abordar causalidade de uma forma mais clássica, para a gente entender como essa estrutura causal se define dentro do mundo que a gente chama de clássico, ou seja, fora da mecânica quântica. Depois a gente vai tentar encaixar essa estrutura causal dentro de processos quânticos e trazer um tipo de processo que não necessariamente ele tem algum tipo de análogo clássico. Então, você vai ter processos que a gente não consegue descrever classicamente. A partir disso, então, a gente vai partir para a implementação experimental de um processo desse tipo. E depois a gente vai trazer uma sessão de resultados, abordando os resultados que a gente obteve nessa investigação experimental e depois concluir nosso trabalho. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa definir o que é causalidade de fato. Então, como físico, a gente vai querer então definir causalidade como uma correlação entre dois eventos, um evento A e um evento B, de forma que se o evento A acontece, o evento B também acontece ou tem uma maior probabilidade de acontecer. A gente pode então trazer o seguinte exemplo para tentar exemplificar esse tipo de sistema, essa estrutura. É uma pessoa apertando um interruptor simples e uma lâmpada acendendo. Então, se a pessoa aperta o interruptor, a lâmpada também vai acender. Portanto, o evento A, apertar o interruptor, é uma causa direta do evento B, a lâmpada acender. Assim, a gente define o que seria, então, uma causa direta, uma relação causal, de causa direta. Para isso, a gente precisa de também invocar uma ordem temporal, ou seja, o evento A precisa ocorrer num tempo T, o evento B precisa ocorrer num tempo T', ao qual o evento T', o tempo T' é maior do que o tempo T. Então, você precisa definir uma ordem temporal das coisas para você poder definir uma relação causal entre os dois eventos. A gente também tem um outro tipo de relação causal, que é a causa comum. Vou dar o seguinte exemplo, que eu acho que fica mais fácil de explicar isso. Você tem um ponteiro de um barômetro caindo, ou seja, a pressão do barômetro cai, e que o barômetro está marcando cai, e você tem uma chuva. Então você pode querer relacionar da seguinte forma: sempre que o ponteiro do barômetro cai, chove. Então, por que o ponteiro do barômetro cai, chove? Não é essa a relação que você pode fazer. O que você está escondendo aí é um evento externo, a pressão atmosférica caiu, portanto, a pressão do que o barômetro está marcando vai cair, o ponteiro dele vai cair e começa a chover. Ou seja, você tem o que a gente vai chamar de um evento lambda aqui, um evento oculto, a nossa análise inicial, que vai ocasionar, ou seja, vai ser a causa comum dos outros dois eventos. Os outros dois eventos estão relacionados com uma causa comum, que é a pressão, nesse caso, cair. A gente pode tratar esses tipos de sistemas, ou marcar todo o sistema de causa comum a partir do princípio de Reichenbach, que diz que a probabilidade de um evento A e um evento B acontecerem, dado que o evento lambda aconteceu,
tem que ser igual à probabilidade do evento A acontecer, dado que o evento lambda aconteceu, produto pela probabilidade do evento B acontecer, dado que o evento lambda aconteceu. Parece muito uma probabilidade de eventos independentes, mas não é, porque você aqui precisa ter um evento lambda que correlaciona esses dois, e se você for olhar de forma espúria, de forma falsa, a probabilidade do evento A dado o evento B, e a probabilidade do evento A sozinho, ela vai ser maior se o evento B aconteceu, porque tem a causa comum que está oculta ali. Então, essa é a análise que a gente está fazendo. Você tem que tomar um pouco de cuidado quando você for tentar entender isso aqui. A partir disso, a gente quer entender, então, como a causalidade entra na mecânica quântica. Aqui eu vou dar, então, o seguinte exemplo. O estado de Bell Fimais, ele é conhecido por ser um estado maximamente emaranhado. Você tem duas partículas, né, que vão estar uma no sistema 1 e outra no sistema 2, vamos chamar assim. Elas vão estar emaranhadas, né, por estados Fimais. E o sistema 1 a gente vai entregar para Alice. A Alice pode realizar uma medida e obter um resultado zero, por exemplo, do seu estado. E Bob pega o sistema 2 e pode realizar uma medida e obter um resultado zero, por exemplo. Então a gente vai marcar esses dois eventos, evento A e evento B, como Alice realiza uma medida e obtém um resultado zero, Bob realiza uma medida e obtém um resultado zero. A princípio você tenta, a gente que sabe um pouco de mecânica quântica, tende a crer que então poderia ter um efeito de causa direta, a partir do momento que a Alice realiza a sua medida, obtém um estado zero, Bob obtém então um estado zero, mas isso não define uma causa direta, e isso também não define uma causa comum clássica, ou seja, a partir do princípio de Reichenbach. Por quê? Porque, como a gente conhece, esse estado ele é não separável. Sendo não separável, você não consegue fatorar esses dois eventos a partir do princípio de Reichenbach. Então você precisaria de uma forma de, entre aspas, generalizar o princípio de Reichenbach para a mecânica quântica, porque você precisa poder ter uma variável oculta não local, digamos assim, ou seja, um evento oculto ali que ocorre que não seja local. Nesse caso aqui, a nossa causa comum desses dois eventos, ou seja, Bob mide zero e Alice mide zero, vai ser o nosso estado emaranhado, como a gente sabe. E pelas desigualdades de Bell, as medidas das desigualdades de Bell, a gente sabe que a mecânica quântica ela é não local. Então ela não respeita necessariamente a localidade. Então a gente quer agora encaixar a estrutura causal que a gente construiu rapidamente aqui dentro do formalismo de processos quânticos. Para isso eu vou tentar definir então o que é um processo quântico, e eu vou definir ele como uma evolução física de um sistema quântico aberto, onde o sistema quântico aberto é um sistema que vai interagir com o ambiente. Esses processos quânticos vão ser representados por mapas lineares que vão levar o meu estado ρ de um sistema de entrada para um sistema de saída, e assim ele evoluiu o nosso estado. Para que o mapa linear possa representar de fato um processo quântico, eu vou precisar que ele seja um mapa que preserva traço e que ele seja um mapa completamente positivo, que é só assim eu consigo dizer que ele vai conseguir preservar probabilidades, preservar a estrutura da mecânica quântica, e ainda esse operador aqui que vai sair no final possa de alguma forma representar um estado. Eu preciso então definir a representação de Choi, é uma representação de mapas lineares, e portanto eu consigo representar processos quânticos a partir da representação de Choi, e a partir dessa representação eu consigo definir um operador, ou seja, consigo construir uma matriz a partir disso, que define o meu processo. Ela vai ser definida da seguinte forma, onde aqui você tem um mapa identidade, aqui você tem um mapa lambda que você quer analisar, e isso vai ser aplicado num estado Fimais na forma do seu operador densidade.
Esse tipo de estado aqui você usa para teleporte quântico, então você consegue transportar a partir disso o meu estado que está no espaço de entrada e passar a informação dele para um estado que está no espaço de saída, né? E assim, vocês perceberam, a gente está usando o espaço de entrada, o espaço de saída, como uma marcação temporal. Aqui a gente não vai usar mais o tempo de forma explícita, a gente vai usar espaços de entrada e espaços de saída como antes e depois de ocorrer alguma coisa, antes e depois de eu realizar o meu processo. E a gente também define o produto de ligação como se fosse uma composição de dois operadores de Choi que representam algum tipo de mapa. Vai ser definido assim como um traço parcial desse produto de matrizes aqui dentro. E quando a gente tem um estado que vai ser aplicado um produto de ligação entre um operador de Choi e um estado, você tem que, na verdade, a aplicação do mapa sobre o estado. Então você tem, de fato, a evolução, né, física do seu estado. Aqui a gente parte, então, para a construção de um processo que eu vou invocar esses dois entes que eu tinha definido anteriormente, que vão ser Alice e Bob, onde Alice recebe um estado, realiza um processo e manda o seu estado a partir de um canal para Bob. Portanto, toda a informação que Bob recebe vai vir do processo que Alice realiza sobre o estado inicial que ela recebeu. Então, esse processo é um processo que a gente define como um processo quântico sem memória, de forma que você não tem um sistema externo que vai do estado inicial diretamente para Bob, tem que passar por Alice, de forma que toda a informação que Bob recebe vem do canal que transmite a informação de Alice para Bob. Então aqui, né, novamente, a gente tem o meu estado Rho, que está no sistema de entrada de Alice. Ele passa por um processo lambda, vai para o sistema de saída de Alice, e a partir do canal D, ele é transmitido para Bob. E utilizando os homorfismos de Choi que a gente definiu anteriormente, a gente consegue definir esse processo, o processo markoviano, sem ter o processo realizado por Alice, porque ela pode encaixar qualquer coisa ali. A gente define o processo só a partir do meu estado inicial e do canal D que a gente tinha definido. Então a gente usa o produto de ligação aqui, e como os espaços são independentes entre o meu estado e o canal, a gente não tem sistemas semelhantes, esse produto de ligação que a gente definiu anteriormente se torna só um produto tensorial entre esses dois operadores. E o estado que Bob vai receber, então, ele vai ser o produto de ligação entre o operador do processo markoviano e o operador do processo realizado por Alice. Essas duas coisas são iguais. A partir daqui, então, a gente consegue definir o que é um processo de causa direta, como um sistema onde você só tem a sinalização, novamente, de Alice para Bob. Então, Bob só recebe a informação que Alice enviou, não recebe nenhuma informação externa sobre o estado do qual a gente quer investigar. E a partir de uma mistura probabilística de processos markovianos, você consegue então definir o operador de um processo de causa direta como essa soma probabilística aqui, dado que você tem alguma correlação inicial entre os processos, né? Você vai ter um operador de densidade específico para um canal. Pode ser que o operador repita para outros canais, mas esse sistema vai estar vinculado dessa forma aqui. Então, a próxima definição que a gente quer invocar é quando você não tem, então, sinalização de informação, ou seja, Bob não recebe nada de Alice. Portanto, o que eles vão ter vai ser um estado que vai ser previamente compartilhado. Então, parte do meu estado, né, ou seja, você tem um estado bipartido, onde parte do estado é entregue diretamente para Bob e parte do estado vai para Alice. Alice realiza o seu processo, né, aqui, Alice realiza o seu processo e depois não entrega nada para o sistema de Bob. Então, um operador de causa comum a gente consegue definir a partir de um estado compartilhado,
está aqui no espaço de entrada de Alice, no espaço de Bob, e produto tensorial com a identidade no espaço de saída de Alice, de forma que o canal não entrega nada para o sistema de Bob. A partir desses dois processos que a gente definiu, o processo de causa comum e o processo de causa direta, a gente consegue definir que o processo CCDC como a mistura probabilística de um processo de causa comum e um processo de causa direta, né, a partir de uma probabilidade P. Tudo o que possui, então, todos os tipos de processos que vão ter algum tipo de análogo clássico, uma aplicação que a gente consegue trazer classicamente, vai pertencer a esse conjunto, né, como um conjunto de processos que são clássicos, né, um conjunto de processos que eu vou chamar de LCCDC. Porém, a gente quer fazer uma construção de processos que vai ser, digamos, superior a isso, uma construção mais abrangente. Para isso a gente vai definir então processos que são bipartidos ordenados. Bipartidos, novamente, então a gente vai ter dois entes, Alice e Bob, e uma ordem estrita, que é Alice antes de Bob. Então Alice vai receber alguma coisa antes de Bob. A gente pode então ter aqui canais, né, de memória. Então esse processo ele vai ser escrito dessa seguinte forma, onde você vai ter um operador densidade ρ, que é entregue para um sistema auxiliar e entregue para o espaço de entrada de Alice. A Alice vai lidar o seu processo lambda, vai entregar para o espaço de saída, o espaço auxiliar e o espaço de saída vão para o canal D, e a partir do canal D, esse sistema ele é entregue para Bob. Então a gente define os processos bipartidos ordenados como esse bloco em roxo aqui. O operador desse processo, então, a gente consegue escrever dessa seguinte forma, como um rho que é compartilhado entre o espaço de entrada de Alice e o espaço auxiliar, produtos de ligação com o canal que leva o espaço de saída de Alice e o espaço auxiliar para o espaço de Bob. O conjunto de todos os operadores, ou os processos que podem ser descritos a partir dessa forma, ou descritos como um processo bipartido ordenado, ele vai ser chamado de um L para B, um L de um conjunto de processos bipartidos ordenados. E a sacada aqui é que os processos CCDC que a gente definiu como clássicos antes, esse conjunto, então, esse conjunto clássico vai pertencer aos processos bipartidos ordenados, ou seja, um conjunto clássico ele é um subsistema, né, um subconjunto do conjunto que abrange todos os processos bipartidos ordenados. Porém, existem processos bipartidos ordenados que não vão pertencer a esse conjunto convexo que a gente está definindo como clássico, né, que vai ter alguma explicação nova clássica. Porém, a gente aqui viu, a gente ainda tem uma ordem causal, né? A gente tem uma ordem causal estrita de Alice para Bob. Só que não vai ter análogo clássico. E vai ser esse tipo de processo, então, que a gente vai querer investigar. Mas para isso, a gente precisa então construir uma testemunha de causalidade não clássica, vamos chamar assim, que vai ser então um observável S, a gente vai definir ele como um observável S, que se o processo for clássico, então o traço de S com o operador de um processo clássico, né, é maior que zero, é positivo. E se o processo não for clássico, ou seja, for um processo que a gente não vai ter esse análogo clássico, então ele vai ter um valor do traço de S produto com o operador do processo com um traço negativo. Então, o que a gente quer é construir algum tipo de observável que possa atestar se um operador vai ficar fora do conjunto clássico ou dentro do conjunto clássico. Para isso, a gente consegue então impor as duas condições, essa aqui, que o traço parcial no espaço de saída de Alice em S seja um operador positivo, como o traço parcial que vai ser sempre um operador positivo, né? Se for sempre um operador positivo, você consegue blindar essa testemunha de marcar um valor negativo caso o seu processo seja um processo de causa comum. E essa segunda condição, que é a transposição parcial de S, também seja um operador positivo. A partir dessa condição você consegue blindar que o seu
o seu traço de SW aqui vai dar um valor negativo caso você tenha um processo de causa direta. Dessa forma, você está protegendo sua testemunha de marcar com um valor negativo o traço de qualquer tipo de processo que seja descrito como um processo WCDC. Então, o processo que a gente vai investigar com o processo bipartido ordenado vai ser o processo W224, que assim a gente vai chamar. 224 porque a dimensão do espaço de entrada de Alice é 1 qubit, então é uma dimensão 2. A dimensão do espaço de saída de Alice é também 1 qubit, então a dimensão 2. E a dimensão do espaço de Bob é 4. Então, 2 qubits nesse caso. Esse vai ser o exemplo mais simples que a gente consegue fazer. Ele vai ser descrito da seguinte forma aqui. A gente vai colocar, então, inicialmente aqui, a gente escolheu um estado φ-, que é um estado maximamente emaranhado também, como o φ+, a gente já viu anteriormente. Ele é descrito dessa forma, diferente do φ+, ele vai ter um menos aqui, entre o estado que é compartilhado entre o sistema de Alice e o sistema auxiliar. Então, ele é compartilhado entre o sistema de Alice e o sistema auxiliar. Aqui eu não coloquei o bloco do processo, só para a gente lembrar que o operador do W224 e dos outros processos também que a gente viu são definidos sem a presença do processo de Alice. Eles necessitam do processo de Alice para ser construídos, mas eles são definidos sem a presença do processo de Alice. Aqui então o operador de saída, o espaço de saída. Aqui, esse bloco rosa aqui, seria o canal. O canal dele, nesse caso, está realizando uma identidade em um dos espaços, de forma que você entrega a informação do canal auxiliar direto para Bob e você entrega a informação de Alice de saída direto para Bob. Novamente, só lembrando, então aqui a gente tem os sistemas e nesses 5 espaços aqui, o que a gente tem são marcações temporais, né, que a gente está utilizando a partir desses espaços de Hilbert. Então, o canal que realiza a identidade, a gente vai definir ele como o operador que a gente vai chamar de operador de teleporte, que vai ser como se a gente não estivesse realizando nada no canal. Então, toda a informação que você tinha no espaço auxiliar e que você tem no espaço de saída de Alice, a partir desse operador aqui, é entregue diretamente para Bob. Né? Então, ele vai ser esse operador de cidade com um 2 aqui, de forma que ele fica não normalizado. Não normalizado dentro da mecânica. Então, o operador de Choi, que define o processo como um todo, vai ser o meu operador de densidade, que é esse operador aqui, produto tensorial. Esse produto tensorial está aqui porque a gente já aplicou o produto de ligação que a gente tinha definido anteriormente sobre o operador do processo. E produto tensorial com o canal, que é esse 2φ+. O estado que o Bob vai receber, então, ele é definido como o produto de ligação entre o operador de Choi do processo, do W224, e o operador de Choi do processo, que a Alice vai encaixar naquele bloco, que ele vai ser sempre proporcional, então, a lambda, produto com esses operadores Z tensorial com a identidade para os espaços de saída de Bob. Aqui a gente define a testemunha ótima para esse processo, vai ser dado como uma identidade menos o próprio operador do processo W224. E a testemunha ótima porque ela não vai deixar nenhum tipo de processo que não seja um processo que seja, nenhum tipo de processo que seja clássico, passar do teste da testemunha. Assim a gente consegue definir a testemunha ótima. E o traço de SW para essa testemunha, ele é dado por -2, que é um valor negativo, portanto a gente consegue entender que esse processo ele é não clássico. Aqui então a gente tem que entender o que a gente quer medir, sendo que quem pode medir alguma coisa nesse processo é Bob, que Bob recebe o estado final, portanto ele pode medir o que ele quiser dentro do estado que ele recebe. Então, o que Bob mede, aqui eu vou chamar primeiro de frequências experimentais, e o que eu quero fazer então vai ser utilizar
uma tomografia quântica variacional que utiliza programação semidefinida para resolver o seguinte problema de otimização. Eu quero minimizar o traço de W, essa parte do traço de W aqui é irrelevante, mas a gente colocou no argumento. É relevante porque aqui embaixo eu vou definir o traço de W como sempre 2. Então você poderia tirar isso porque é uma constante, então você consegue tirar ele dessa minimização. Então, voltando ao que a gente quer minimizar de fato, vai ser o somatório desses parâmetros aqui. Esses parâmetros, então, eles são definidos cada um para uma medida projetiva que Bob vai realizar sobre o seu estado, ou seja, Bob vai pegar o estado que ele recebe do sistema todo, vai realizar uma medida projetiva em um vetor de alguma base, no caso vamos definir de alguma das bases de Pauli. E aqui então o que a gente impõe sobre esse problema de otimização vai ser que eu quero que o operador W seja sempre positivo durante todo o problema de otimização, enquanto esse algoritmo estiver rodando, para garantir que, independente do estado do processo, do operador de processo que eu recebo, eu tenha um operador que seja fisicamente válido. Caso ele fosse não fosse um operador positivo, ele não seria fisicamente válido. Esses parâmetros, então, eles vão ser valores entre 1 e 0, e o que eu vou fazer, então, é tentar sanduichar, digamos assim, as medidas, no caso, as probabilidades de cada uma das projeções, sendo esse termo aqui, o produto de ligação entre o operador do processo e o operador do processo que a Alice realiza dentro desse processo W224, eu vou projetar ele, no caso, em algum vetor, como eu falei, e depois eu tiro o traço para realizar a medida da minha probabilidade do valor da probabilidade desse estado. A medida do laboratório que a gente realiza, então a gente encaixa aqui como essa frequência experimental, é uma frequência para uma projeção I, dado um lambda que a Alice realizou em cima do processo. Como aqui o de um lado eu estou somando o parâmetro, do outro eu estou diminuindo, a partir do momento que eu minimizo o parâmetro, ele vai meio que sanduichar o valor, esse valor aqui, da probabilidade do processo W que eu estou tentando reconstruir, para o valor das frequências experimentais que eu estou medindo no laboratório. Quase que por tentativa e erro a gente encontrou esse conjunto de operações de Alice, aqui x, y, z, h, s, t e s, y, onde x, y, z são as operações de Pauli, as portas de Pauli, h vai ser a Hadamard, st são duas portas de fase e s e y é o produto de s, a porta de fase s, com a porta y de Pauli. Então a gente precisa realizar 36 medidas projetivas para cada um desses operadores aqui. As 36 medidas projetivas são porque a gente precisa medir cada estado que Bob recebe, então, dado um lambda k, nas 3 bases de Pauli, menos 2 vetores de cada uma. Então, a gente vai ter 6 medidas para cada subsistema que a gente tinha definido aqui. Então, eu vou ter que fazer a combinação dessas, 6 medidas aqui, 6 medidas aqui. Você vai ter, então, 36 medidas. E a vantagem de utilizar esse tipo de sistema de tomografia vai ser que a gente vai sempre conseguir manter, novamente, o meu operador, um operador fisicamente válido. Agora, então, a gente vai partir para a implementação física de fato, isso que a gente fez no laboratório, onde eu vou ter um laser de 355 nanômetros, então ele vai ser um laser violeta, que eu vou com polarização vertical. Eu quero controlar essa polarização para eu utilizar SPDC, que é uma forma de gerar fótons emaranhados, ou seja, sistemas que vão estar correlacionados,
obviamente, como a gente tinha falado inicialmente, eu vou utilizar então um aparato óptico para conseguir implementar o processo da W24. E o que a gente vai fazer então vai ser utilizar esse laser de bombeamento, 355 nanômetros com polarização vertical. A gente vai usar uma placa então de meia onda, de forma que a gente controla a amplitude entre o eixo vertical e o eixo horizontal, e uma placa de quarto de onda inclinada, porque usando ela inclinada eu consigo fazer com que eu gere um parâmetro gama num dos eixos, e esse parâmetro gama ele vai ser uma função do ângulo de inclinação que eu vou ter da placa com o plano horizontal. Então o sistema que eu estou tratando vai ser dessa forma aqui, onde aqui a gente vai ter então o laser do pump. Esse laser do pump vai passar por essa placa de meia onda, essa placa de quarto de onda, ele vai chegar nesse cristal, que é um cristal não linear de segunda ordem. Então, e ele é um cristal cruzado, né? De forma que, do tipo 1, ou seja, de forma que eu vou criar meu par de fótons de SPDC com uma polarização que é ortogonal à polarização do feixe do pump. Esse cristal cruzado, como eu falei, ele vai ser, então, você vai ter um cristal que vai estar, por exemplo, no eixo horizontal, um cristal que vai estar no eixo vertical. Eles vão ser um par de cristais que vai gerar fótons emaranhados. A SPDC é um tipo de geração de emaranhamento que a gente utiliza desses sistemas ópticos, onde você tem uma probabilidade, novamente, de gerar fótons emaranhados, e dependendo do tamanho do seu cristal e da eficiência, digamos assim, que o cristal pode ter também. Aqui então a gente vai chamar um fóton desse par como fóton signal, o outro fóton como fóton either. Esses fótons eles abrem um cone assim, então eles abrem um ângulo para esse cristal especificamente de 3 graus. Um dos fótons vai para o detector aqui, que eu vou chamar de detector de Bob 1, o outro fóton vai para o detector que eu vou chamar de detector de Bob 2. Então, a partir desse sistema de SPDC, eu vou ter um estado que vai ser gerado, vai ser um estado psi, que vai ter então esse cosseno de 2 θ aqui, onde θ vai ser o ângulo da placa de meia onda que eu coloquei no meu pump, no meu laser de bombeamento, e o seno de 2 θ com um parâmetro gama aqui no vetor vertical. Isso fazendo a seguinte escolha de ângulos, né? No caso, botando um π sobre 8 aqui nesse cosseno de 2 θ e aqui no seno de 2 θ, e botando, escolhendo a fase gama como π, você vai ter que o estado psi vira um estado φ-, que é o estado que a gente quer obter para poder realizar o processo W224. A matriz de densidade desse estado então vai ser compartilhada entre o estado de entrada de Ares, o espaço de entrada de Ares e o sistema auxiliar. Vai ser escrito da seguinte forma. Então a gente já conseguiu uma forma de construir o meu estado de fato. O que a gente quer agora é conseguir realizar o processo que a Ares precisa realizar. Então, eu utilizo novamente um par de uma placa de meia onda e uma placa de quarto de onda inclinada, com o eixo rápido em 0 graus, de forma que eu novamente imponho essa matriz aqui sobre o subsistema que a Alice quer ter acesso, ou seja, sobre o fóton either, naquele caso, sobre o fóton either aqui. Então, coloco aqui da seguinte forma, onde esse bloco aqui vai ser o processo lambda que a Alice vai realizar.
esse processo, esse par de uma placa de meia onda e uma placa de quarto de onda inclinada aplica sobre o subsistema que ela tem acesso, sobre o fóton que ela tem acesso. Essa operação unitária, onde, dado uma fase global, que aqui não vai fazer diferença para a gente, você consegue obter todas as matrizes do conjunto que a gente precisava lá anteriormente. Então, a gente escolhendo esses ângulos aqui, a gente obtém cada uma dessas fotos. Eu adicionei a identidade porque a gente precisa ter algum efeito de comparação de bases, né? Então, assim vai ficar o nosso subsistema. Aí você vai ter acesso a esse fóton aqui vai direto para a Bob. Então, o que agora a gente precisa fazer é a medida de Bob de fato. Porque Bob até então só tem acesso às taxas de coincidência, mas ele não está projetando em nenhum estado ainda o sistema dele. A gente precisa que ele projete o estado dele. Ele vai fazer isso a partir de uma sequência de uma placa de quartos de onda, uma placa de meia onda e um divisor de feixe de polarização, onde a placa de quarto onde essa sequência de elementos ópticos dentro do laboratório vai aplicar sobre o meu subsistema ali, o meu fóton 1 ou fóton 2, essa específica matriz aqui que a gente vai chamar de um operador de projeção. A partir dele você consegue então escolher qual o estado, vamos supor, no caso, o que a gente vai escolher vai ser estados de base de Pauli, igual vai ser estados de base de Pauli. Então você os vetores 0, o 1, o 0 de x, 0, 1 de x, assim vai. Então, o esquema final que a gente vai ter para medir o operador do processo vai ser dado dessa forma aqui. Assim. Então, como o meu conjunto inicial que eu preciso para preparar o meu estado emaranhado, que vai ser o laser de bombeamento, juntamente com uma placa de meia onda, uma placa de quarto de onda inclinada e o meu cristal não linear para SPDC. No Photon Signal, define aqui, com essa travessão, define aqui o espaço de Bob 1, onde ele vai realizar a medida dele. Então aqui você vai ter uma placa de quarto de onda, uma placa de meia onda e um PBS. E no final o detector. Então você vai projetar o estado fóton de Bob 1 num alto estado de alguma base de Pauli e vai medir ele no detector. Aqui em seguida você tem então essa parte inicial aqui que a gente está fazendo lá, seria o espaço de entrada de áreas. Aqui a gente está realizando então o meu processo lambda. Aqui seria o espaço de saída de áreas. Aqui a gente tem um canal que entrega o espaço para Bob. Como a gente viu, o canal não está realizando nada, então ele vai direto para a Bob. Bob faz a mesma coisa, Bob 2 faz a mesma coisa que Bob 1. Então vai direto para a placa de quartos de onda, placa de meia onda do PBS, de forma que a gente vai medir esse outro detector aqui, a partir das taxas de coincidência que a gente tem nesses casos. Então, a gente escolhe um processo, uma matriz que a gente definiu anteriormente, lambda aqui, a gente aplica então 2 ângulos específicos na placa de meia onda e na placa de quartos de onda. E depois a gente escolhe um vetor para medir em cada um dos fótons. Ou seja, a gente escolhe 2 ângulos aqui para essas duas placas e 2 ângulos para essas duas, de forma que a gente obtém cada uma das medidas. Então a gente fixa o meu processo em um ângulo, fixa essa placa aqui, essas duas placas em um ângulo específico, mede as outras 6 projeções aqui. Depois a gente troca, mede as outras 6 aqui, de forma que a gente vai obter as 36 medidas projetivas para o processo que eu tinha colocado, troca de processo e realiza as outras medidas. A gente consegue medir então, pelaquela matriz de projeção, a gente escolhe esses ângulos aqui e consegue medir cada um desses vetores, específicos para cada uma das bases de Pauli. E, como eu falei, a partir das taxas de coincidência que os detectores têm, eu consigo saber se os parâmetros os saltos que eu estou registrando estão num intervalo de tempo suficientemente pequeno para eu poder falar que eles fazem parte do par emaranhado que foi gerado no meu sistema de SPDC inicialmente.
E como eu obtenho essas frequências das medidas projetivas, eu consigo jogar esses dados para o sistema de utilização que eu tinha definido anteriormente. Para a testemunha, a medida ela tem que ser feita de uma forma diferente, porque eu não posso realizar o processo de ALICE para medir a testemunha. Então, como operador definido a partir da identidade menos o operador do processo W224, eu vou querer então abrir o processo W224 em operadores de Tauro, né? Então eu faço o produto daqueles dois operadores de densidade, aqui menos e aqui mais, de forma que eu vou obter esse seguinte operador aqui. Nessa sequência aqui então eu vou ter o espaço de entrada de Alice, o espaço de Bob 1, o espaço de saída de Alice e o espaço de Bob 2. De forma que então, esse primeiro termo aqui, por exemplo, 1 vai ser então um espaço de entrada de Alice, o segundo vai ser o espaço de Bob 1, e os outros dois vão ser Alice de saída e Bob 2. O que a gente tem que lembrar é que Alice de entrada, Alice de saída e Bob 2 são medidas sequenciais. Então essa é a nossa dificuldade para poder medir isso, porque fazer medidas sequenciais a gente então tem que medir sem poder colapsar o nosso estado. Então a gente precisa medir um subespaço, entregar para o outro e poder medir nele de novo. Seria um problema. O que a gente vai medir então vão ser esses operadores aqui, e o traço de SW ele pode ser decomposto dessa seguinte forma. Então o que eu estou querendo é justamente o valor esperado de cada um desses termos aqui. Que eu posso só jogar aqui direto, só fazer o somatório deles, dado a contribuição, e vou chamar a contribuição seria esse índice aqui BIJ, e a partir dessa contribuição eu só somo esses termos e coloco lá e obtenho uma traço SW e vejo se o valor dele é satisfatório. O aparato que a gente usou então foi o mesmo sistema de SPDC que a gente usou anteriormente, e no espaço de Bob 1, que eu vou chamar aqui do Photon Signal, eu vou ter um conjunto de uma placa de quarto de onda, uma placa de meia onda e um PBS, de forma que eu consigo então aplicar uma matriz, por exemplo, X nele, aqui, né, X dele, e projetar ele em alguns autoestados da base X. Aqui que vem a nossa dificuldade, que é que a gente precisa então, no outro sistema, no Photon 2, medir o fóton sequencialmente. Então, para isso que a gente vai utilizar são os estados ancila. A gente então cria como se fossem, ou marca na verdade, o fóton em subsistemas de caminho, de forma que a gente consegue guardar a medida do subsistema de polarização num subsistema de caminho. Como a gente faz isso, a gente então vai utilizar aqui um conjunto de uma QWP e de uma HWP, uma placa de quarto de onda e uma placa de meia onda, onde a gente aqui então coloca uma unitária, vou chamar aqui de UA nesse caso, que vai realizar a operação que a Alice quer aplicar sobre o subsistema, e ela vai passar por um PBS, de forma que ele vai guardar a medida, vai marcar a medida num espaço de caminho, e a projeção que consegue seguir aqui, a parte que não é refletida, eu guardo. Posterior a essa medida, eu preciso que então eu reprepare o meu estado de forma que ele fique igual que ele era antes da medida. Então, como essa aqui é uma operação unitária, o que eu tenho que fazer é a inversa da unitária, e aí eu obtenho o meu estado inicial, eu repreparo ele, digamos assim. Então, isso aqui eu estou realizando ao Dagger A, que eu vou realizar ao A. Aqui, então, eu marquei o meu espaço, que seria o espaço de entrada de Alice. Então, eu vou para a medida sequencial de Alice saída, onde ela faz a mesma coisa, né? Ela faz uma medida, faz um PS e depois desfaz. E aqui eu crio uma nova ancila, né, nesse espaço. Então, aqui é como se eu já tivesse, digamos, 4 qubits, né? Então são 2 de polarização, que é o fóton que vem para cá, o fóton que está vindo aqui. Só que como aqui eu divido
entre aspas, né? Vou colocar assim, divido esse subestado aqui, o estado desse fóton em outros graus de caminho, então é como se eu tivesse um estado, o estado desse fóton ele vai ser então agora, vai poder estar em 4 caminhos diferentes e ainda 2 graus de polarização em cima disso. No final aqui então é a medida de Bob, na mesma projeção que eu tinha realizado em Bob 1, vou realizar aqui em Bob 2. Então o circuito fica da seguinte forma, né, onde você vai ter aqui a geração do par emaranhado, como coloca como se fosse o sistema de SPDC, o qubit 0 e o qubit 1, então vão ser os meus graus de liberdade de polarização do meu fóton, o qubit 2 e o qubit 3 vão ser os graus de caminho, aqui eu realizo a unitária, no meu qubit 2, no meu qubit 1 aqui no caso, que vai ser o meu photon LiDAR. Eu uso uma CNOT em um sistema de caminho, ou seja, eu fiz uma unitária aqui, depois marquei os dados dessa unitária sobre o meu outro subsistema e depois desfaço ele nesse subsistema aqui. Faço a medida do meu espaço de saída de Alice, uma CNOT, né, para um outro subsistema de outro qubit de caminho e desfaço e depois no final eu faço as medidas de Bob aqui no final e meço os 4 subsistemas, digamos assim. Aquelas unitárias então vão ser marcadas, como eu falei, por uma placa de quarto de onda, uma placa de meia onda. E então as matrizes que são construídas a partir da quarto de onda, meia onda, vão ser essas matrizes aqui, que vão ser aplicadas sobre cada um dos subsistemas. E depois do PBS, que eu estou marcando o caminho, eu aplico a inversa, que é dada dessa forma. Agora a gente parte para a parte de resultados do nosso trabalho, onde a primeira coisa que a gente tem que entender é se o estado que a gente está produzindo a partir do nosso sistema de SPDC é o estado que a gente realmente quer. O estado que a gente quer é o estado φ- de Bell, que é descrito da seguinte forma. Então a gente comparou as medidas das taxas de coincidência normalizadas por bases com as medidas que a gente deveria obter, as probabilidades teóricas, no caso, né? Então em azul aqui a gente tem os dados do laboratório, em amarelo a gente tem a simulação. A gente percebe que os dados que a gente obteve estão muito próximos da simulação, as probabilidades. Então isso já dá um indício de que a gente está fazendo realmente um estado que é muito próximo do que seria o estado de Bell-Fimentos. A gente usa um método parecido de tomografia quântico-gravitacional para obter então a matriz de densidade do nosso estado. A gente obtém com uma fidelidade de 0,97, então em relação ao que seria a matriz de densidade do estado real, do estado ideal, né? Então um gráfico que representa o nosso estado, então a gente só tem as probabilidades nos blocos cruzados aqui, quase nada no que seria a parte imaginária. Então isso demonstra pra gente que a gente está realmente obtendo um estado φ- com uma grande eficiência aí. Aqui então a gente vai fazer as medidas pro supermáquina, onde a gente então escolhe aqueles ângulos que a gente falou e mede então as fidelidades a partir desse tipo de reconstrução aqui para cada uma das unitárias, estado de Bob. O que a gente obteve então foram fidelidades bem altas para todas as unitárias realizadas. Então, a partir disso, a gente percebe que o estado que Bob recebe a partir do processo de Alice parece ser realmente o estado que a gente queria obter a partir da alteração que a gente estava colocando, do processo que Alice estava realizando. Por fim, a gente utiliza todas as medidas experimentais que a gente tirou com Bob naquele programa de otimização que a gente tinha definido inicialmente. E a gente obtém o que a gente vai chamar de operador de Shor experimental, e ele tem uma fidelidade de 0,97 com o que seria o operador-alvo. É uma fidelidade bem alta, né? E a distância do traço entre esses dois vai ser de 0,1, que é uma distância de traço baixa também.
O ideal seria que isso aqui fosse 0, que isso aqui fosse 1, né? Mas ainda assim a gente parece estar conseguindo implementar esse processo não clássico de forma confiável. Aqui a gente tem a medida da testemunha, onde a gente tem aquela decomposição em 16 bases, só que como o operador Z e o operador identidade compartilham os mesmos autovetores, eu só preciso realizar 9 medidas e depois distribuir os pesos de forma diferente. Então o que a gente obtém é esse gráfico aqui. Tentei fazer de uma forma que a gente pudesse ver a sequência de medidas de cada uma das projeções naqueles subespaços de hélice de entrada, hélice de saída, Bob 1 e Bob 2, para um operador onde eu quero aplicar uma identidade em todos esses subsistemas. Né? Então, realizou a medida sobre projeção sobre todos os vetores. Esses caras aqui, como eu falei, vão compartilhar a base, ou vão compartilhar a mesma base, porque a identidade e Z compartilham sobre a mesma base. Então, por isso eles estão quase que divididos em blocos aqui. Esses caras aqui têm as mesmas medidas, esse aqui tem as mesmas medidas, esse par aqui é a mesma medida, esse aqui é a mesma medida, esses aqui são todos diferentes. Então a gente faz o somatório dos valores esperados. Depois que a gente soma aquelas contribuições de probabilidade lá, para conseguir chegar na testemunha, cada um daqueles observáveis tem um coeficiente que a gente está chamando, que é uma parte de contribuição. Alguns têm alguns valores negativos. A identidade tem um valor maior, porque, como a gente lembra lá na testemunha, ela é a identidade menos o operador do processo. Então a contribuição, o coeficiente dela é maior, então acaba a contribuição dela para a medida do operador maior. A gente soma todos esses termos aqui e o que a gente obtém é que o traço de SW é igual a menos 2, um valor negativo, e dentro da nossa margem de erro, o valor ideal. A conclusão que a gente chega é que a partir de uma implementação ótica no laboratório, do sistema fotônico, a gente consegue então obter um processo que é causalmente não clássico, com uma fidelidade muito alta, e comprovar que esse processo ele é não clássico dentro do laboratório.